Carregar a cruz todo dia. O chamado radical do discipulado. Antes de levantarmos nossas vozes em oração, é fundamental que a palavra de Deus prepare o nosso coração. Lucas 9, 23 a 24 nos apresenta um convite que muda tudo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a salvará. Que essas palavras não apenas alcancem os nossos ouvidos, mas que se gravem profundamente em nosso espírito. O que significa ser cristão de verdade? A própria palavra cristão carrega em si um peso imenso: ser semelhante a Cristo. E ser semelhante a Cristo significa, na prática, ser seu discípulo. Não um discípulo de conveniência, que segue enquanto o caminho é suave, mas um discípulo comprometido, que permanece fiel mesmo quando a estrada fica íngreme. Nenhum de nós chegou à fé sem passar por fases. Há aquele período em que vivemos a vida cristã à nossa maneira, nos nossos próprios termos, adaptando a fé à nossa zona de conforto. E há o momento em que algo muda, quando decidimos levar a sério o chamado de Jesus. Nesse ponto, percebemos uma verdade inescapável. A vida em Cristo exige intencionalidade. Ela pede responsabilidade. Ela cobra sacrifício. Jesus não apenas ensinou isso com palavras. Ele viveu dessa forma. Ao percorrermos os registros evangélicos, encontramos um homem que escolheu a obediência ao Pai, acima de qualquer conforto pessoal, que optou pela entrega total mesmo quando custou tudo. Graças a Deus, não somos chamados a repetir esse sacrifício extremo. Jesus já pagou esse preço. Mas isso não nos isenta de responsabilidades. O fato de ele ter dado tudo não significa que não temos nada a oferecer. A troca que a fé propõe, seguir a Jesus, é, em sua essência, uma troca. Ele toma de nós o que nos destrói: os pecados, as dores, as enfermidades, as angústias, os vícios, as dependências, os afetos desordenados, e nos devolve algo muito maior: a vida de Cristo em nós, uma identidade renovada, esperança genuína, fé que sustenta, prosperidade de alma, amor que transborda. Porém, essa troca pressupõe que abramos as mãos e soltemos o que seguramos com tanta força. E é exatamente aqui que mora o desafio. Porque há coisas que carregamos: hábitos, relacionamentos, entretenimentos, formas de reagir, que sabemos que precisamos largar, mas resistimos. Reconhecemos que deveríamos abrir mão, mas a carne hesita. Por isso, o primeiro mandamento que Jesus enuncia em Lucas 9 é tão poderoso e tão pessoal: negar a si mesmo. Essa expressão vai muito além de abrir mão de prazeres superficiais. Ela penetra fundo nas nossas escolhas cotidianas. Negação de si, mais do que parece. Muitas vezes imaginamos que negar a nós mesmos tem a ver apenas com disciplinas espirituais. Orar quando estamos cansados, ler a Bíblia quando preferiríamos fazer outra coisa, frequentar o culto quando a preguiça fala mais alto. E sim, tudo isso é negação de si. Escolher a presença de Deus quando tantas outras coisas competem pela nossa atenção é sim uma forma de tomar a cruz. Mas o chamado vai ainda mais longe. A negação de si inclui escolher perdoar quem nos feriu profundamente. Inclui decidir ser o primeiro a pedir desculpas, mesmo quando a razão parece estar do nosso lado. Inclui soltar amizades que nos afastam de Deus, abrir mão de conteúdos que alimentam o que precisa morrer em nós, e celebrar as vitórias dos outros justamente nos momentos em que a nossa própria dor grita por atenção. Inclui encorajar alguém que está desanimado, mesmo quando somos nós que mais precisamos de encorajamento. Inclui manter a postura de Cristo diante de pessoas que jamais corresponderam ao amor que lhes demos. Isso tudo é carregar a cruz. Isso tudo é discipulado real. A cruz.
como símbolo de morte ao velho eu. Não é por acaso que Jesus escolheu a imagem da cruz. A cruz é um símbolo de morte. E quando Jesus nos convida a carregá-la diariamente, Ele está nos dizendo que o discipulado implica uma morte contínua. A morte do velho homem, com seus instintos egoístas, suas reações impulsivas, seus apetites desordenados. A vida nova que emerge dessa morte não é fraca nem passiva. É, na verdade, a expressão mais plena da existência humana, porque é uma vida moldada à imagem de Cristo. É uma vida que escolhe o bem, mesmo quando o mal seria mais fácil, que mantém a paz mesmo quando a provocação é real, que ama mesmo quando não é amada de volta. O problema é que essa vida não se vive apenas nos dias de inspiração espiritual. Não é reservada para quando nos sentimos ungidos, dispostos e cheios de entusiasmo. Jesus disse, cada dia, nos dias difíceis, nos dias em que acordamos exaustos, nos dias em que a carne grita mais alto que o espírito, nesses dias especialmente, a escolha de carregar a cruz é o que distingue o discípulo do simples admirador de Jesus. Você não está sozinho nessa jornada. Diante de tudo isso, poderíamos nos sentir sobrecarregados. Mas há uma verdade que precisa ecoar com ainda mais força. Nessa caminhada, não estamos sozinhos. Deus não nos dá um chamado e nos abandona à nossa própria capacidade de cumpri-lo. Ele fortalece, Ele ilumina, Ele guia. Quando não sabemos a decisão certa a tomar, o Espírito Santo nos orienta. Quando estamos prestes a reagir no impulso da carne, Ele nos detém. Quando o peso da negação parece grande demais, a graça de Deus sustenta. A responsabilidade é nossa, mas a força que nos capacita a exercê-la vem dele. Isso não é uma contradição, é a essência da vida em Cristo. É trabalhar a nossa salvação sabendo que é Deus quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar. Se nos entregarmos a esse processo com consistência, acontece algo maravilhoso. O que antes era doloroso passa a ser natural. A vida de Cristo vai se tornando, com o tempo, nossa segunda natureza. O que exigia esforço consciente começa a fluir. Não porque ficamos perfeitos, mas porque fomos transformados. A oração do discípulo que decide. Se hoje o seu coração disse sim a esse chamado, ore comigo. Pai Celestial, confesso que tentar viver à semelhança de Cristo, por minhas próprias forças, tem sido mais difícil do que eu imaginava. Saber o que Jesus faria e de fato fazer isso nas situações difíceis, especialmente quando estou cansado ou ferido, não é algo que consigo sozinho. Por isso, venho a Ti em rendição. Entrego minha vida nas Tuas mãos. Molda-a, usa-a, faz com que ela sirva ao Teu propósito. Quero sentir a Tua paz enquanto caminho nas Tuas vias. Enche-me da Tua força e da Tua compreensão. Quando o meu velho eu tentar retomar o controle, lembra-me de quem sou em Cristo. Quando a raiva surgir, dá-me a sabedoria de pausar antes de falar. Quando o orgulho se levantar, ensina-me a humildade. Quando a amargura tentar se instalar, faz-me lembrar da Tua misericórdia para comigo. Quando os velhos hábitos tentarem me prender, concede-me forças para escolher a vida nova que me deste. Que minhas palavras, meu comportamento, minhas escolhas e o que ninguém vê me mostrem como alguém que pertence a Ti. Enche meu coração de ternura. Que eu enxergue as pessoas com os olhos de Cristo, não apenas pelo que fizeram ou deixaram de fazer por mim. Ensina-me a ser paciente, a responder com graça, a amar mesmo sem retorno, a perdoar mesmo quando ainda dói, a permanecer gentil mesmo quando me sinto incompreendido. Ajuda-me a negar a mim mesmo, não apenas na forma como trato os outros, mas também na minha intimidade com o Senhor. Liberta-me das distrações, dos desejos e dos confortos que me afastam de Ti. Quebra minha atração pelo que me enfraquece espiritualmente.
Não quero estar perto de ti em palavras e distante em ações. Não quero orar por mudança, enquanto me apego ao que me mantém igual. Perdoa-me, Pai, por ter colocado tantas coisas à tua frente, por ter escolhido o conforto quando deveria ter escolhido a obediência, por ter ignorado a tua convicção e adiado a minha entrega. Tem misericórdia de mim e renova meu coração. Hoje escolho carregar a minha cruz. Escolho dizer não ao que não te honra. Escolho te seguir. Não apenas quando é fácil, não apenas quando me sinto inspirado, mas todos os dias, como um ato de amor e de fidelidade. Obrigado, Senhor. Acredito que estás agindo em mim. Confia-me ao teu processo. Glória ao teu nome. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, deixe o seu like. Esse gesto simples ensina a plataforma a entregar esse conteúdo a mais pessoas que precisam ouvir essa verdade. Compartilhe com quem você ama e que também precisa ser encorajado nessa caminhada. E para continuar crescendo na palavra, siga o canal Sagrada Rosa Branca. Que Deus abençoe cada um de vocês.